Plim. Episódio blá blá blá. Sei. Exorcismo no cinema, parte 4. Exorcismo e as psicopatologias. Então, esse antes de tudo já um esclarecimento. Eu não sou psicólogo, muito menos ele. Muito menos foi sacanagem, mas só para relaxar um pouquinho. Mesmo que nós... relação de poder aqui é foda. Viu? Fica quieto, porra. Tô falando. Desculpa. Então, mesmo que sejam assuntos que nos interessam mutuamente e que nós gostamos de ler a respeito, ler um autor ou outro, isso não quer dizer que nós realmente, manjamos sobre o assunto. Entretanto, todavia, o intuito dessa parte é simplesmente trazer algumas discussões a respeito da confusão que se faz bastante sobre possessões, não é autoindução? Não é indução? Não. Possessão mesmo. Não, é quando você fala, é quando você acredita muito que está sendo possuído, na verdade não está. Autossugestão. Autossugestão acho que seria melhor. Autossugestão e a própria psicopatologia, quando confundem esquizofrenia com possessão, psicose com possessão, entre outras coisas com possessão. E como até mesmo o ato do exorcismo pode acabar fortificando essas psicopatologias. Na verdade, nós não vamos tratar sobre tudo isso, mas como a crença, na verdade, trazida pelos filmes que tratam sobre exorcismo. Exatamente. Que existe essa relação. Você está sujeito, teoricamente, a ser possuído a qualquer momento. Você está andando na rua, pum, você é possuído, então... Possuídos é legal. Falando em andar na rua e ser possuído, tem um filme chamado Possuídos, do Denzel Washington, que não é sobre exorcismo, mas é bem legal. Assistam. E pode aumentar essa crença, ou pelo menos essa psicopatologia mesmo. É uma fobia que, em muitos casos, até mesmo se trata de uma fobia social. Existe uma questão de sugestão, quer queira que não, e de autossugestão. Mas eu acho que esse é um ponto perigoso até. E essa coisa de, pensou, a ideia de você, como nós já tratamos nos assuntos anteriores, você querer ser algo... tipo um herói para a humanidade, aquele que vai trazer benefícios para a humanidade se você sacrificar, etc. Fica até mais gostosinho você imaginar, não, vou ser possuído porque assim, através de mim, Deus fará a sua vontade e mostrará para o mundo que o mal existe, e que o sobrenatural existe, e que ele existe, e que vai tomar no cu. A morte com honra é muito recorrente, lembra-se de Ilíada. E novamente justifica-se, você se justifica o seu próprio sofrimento dentro daquela patologia, psicopatologia que você tem. Não sei, no meu ver é bastante perigoso. Bom, um ponto que eu acho interessante falar das psicopatologias, quando nós tratamos desse assunto de psicopatologia e exorcismo, é justamente porque na própria história da psicopatologia, antigamente doenças mentais eram muito confundidas com possessões demoníacas. Na verdade, recentemente eu li uma notícia, olha que coisa interessante, de um país, eu não lembro que país, mas um cara que ele tinha... É bem recorrente, Ele esqueceu. Você vai cortar tudo isso, mas enfim. Não, talvez não. Talvez não, esse esquecimento legal. Pode ajudar, pode dando uns chutamos aí. Mas eu nem sei do que você está querendo falar. Autismo? Não. Esquizofrenia? Ele sofreu de esquizofrenia. E os pais, com medo de ser uma possessão demoníaca, prenderam um moleque, acho que ele tinha uns 4 anos no celeiro. Enfim, acharam ele já com uns 30 e poucos anos, ele não tinha desenvolvido nem mesmo a fala, ele se alimentava com as galinhas, ele tinha toda uma comunicação com os seres, até que, se eu não me engano, uma doutora acabou adotando ele, enfim, tá tentando reformular um pouco tá tentando ajudar ele a desenvolver fala e tudo mais, educá-lo novamente. Então, não é tão distante essa realidade quanto parece. Além disso, o caso da Annelise Mitchell tem bastante, que é o caso que nós vamos tratar no próximo vídeo, tem bastante, uma carga bastante forte a respeito disso. Se eu não me engano, ela era esquizofrênica também, tá? E que o Hacking, o filme Hacking, trata
bem desse lado do caso da Anneliese Mitchell. O que o Emily Rose não. O Emily Rose tenta trocar, né? Falar do sobrenatural e de como ela foi importante para fazer a obra de Deus e do sobrenatural. E é uma merda, desculpa. Emily Rose é bem ruimzinho. Mas isso, calma, no próximo episódio. Ah, sim. Então, a respeito da questão uma coisa importante de se saber é que a própria Igreja Católica, ela estabelece, sim, que precisa ter uma investigação sobre o caso antes de dizer que é uma possessão demoníaca. Tá? Eles investigam, eles fazem testes para ver a possibilidade daquilo ser uma psicopatologia. E na realidade, a maioria é. Eu não lembro de nenhum caso, agora pelo menos, da Igreja Católica, que eles digam que não era psicopatologia desde... Ou que não tivesse uma suspeita de que fosse uma psicopatologia. Desde a época em que eles estabeleceram esse código. Tá? Não estou falando que na época da Inquisição, etc., eles não usavam isso de torta à direita. Lembre-se da caça às bruxas. Mas, a partir do momento que eles estabeleceram, né, que eles aceitaram a psicologia como uma ciência válida para a Igreja, eles, a partir daí, eles adotaram, ok? Então é uma coisa bem interessante, o que infelizmente muitas igrejas evangélicas não o fazem. Sim. E começam a tratar qualquer coisa como possessão, o que é péssimo. E outra coisa problemática dessa questão da possessão é acreditar simplesmente que o mal é externo, sabe? Que os nossos problemas são só coisas externas. Que você tem não um assume diabo que vai ferrar com a nossa vida, e nós não assumimos. Que tipo de ser humano responsável você está se tornando, assumindo que tudo que acontece de merda não é você que faz? Tipo, exatamente. Isso é ótimo, sabe? Você joga fora toda a sua moral ética porque as merdas não são eu que faço, então. E vou ser absolvido por um Deus que está me julgando, desde que eu acredite nele, ou em Jesus, que é o filho dele, ou que é ele em carne, seja lá qual for a vertente de quem está assistindo ou de quem não está assistindo, tá? Então eu acho nesse ponto uma questão perigosa, tá? Virar as costas para as nossas próprias possibilidades de autossugestão, de nossos próprios problemas que podemos ter, qualquer um de nós qualquer um de nós tem a possibilidade de ter problemas mentais, psicopatologias. Também acho que já quebrou um pouco aquela ideia do tabu de que ter uma psicopatologia é algo ruim. Na verdade, existem pesquisas que, a certo ponto, verificam que durante pelo menos a vida... Se não me engano, teve um estudo que falava que durante a vida é muito comum, tem grande facilidade da pessoa desenvolver em algum momento da sua vida desenvolver a própria depressão. Então... entendi. Não é questão de ser ou não algo ruim, mas é questão de ser anormal, de a pessoa ser problemática. Na verdade, não. Acho que todos nós estamos sujeitos a desenvolver algum tipo de psicopatologia. E então... Obrigado, Marcos. Não há também para que ficar julgando, ele sofre de depressão, como é otário, então até a depressão pegar você, ou eu, ou etc. E enfiar a nossa opinião no meio do nosso rabo. Então é isso. Sutileza. Opa. Sutil como um elefante. Mais algum ponto para falar das psicopatologias? Para agora eu acho que é isso. Eu aconselharia assistir alguns vídeos que na verdade... Eu não me lembro agora o nome do cara, mas existe um vídeo do Café Filosófico que ele fala sobre... Pode falar. Psicopatologia, e ele mostra a psicopatologia, a história da psicopatologia no Brasil, e comenta também um pouco, de uma forma bem abstrata, sobre o próprio desenvolvimento dos estudos de psicopatologia. Algo bem interessante também, porque vai ter alguns pontos que vai recorrer justamente com aquilo que a gente comentou, de que anteriormente... O Zé vai passar o link depois pra mim, eu vou colocar na descrição, ok? E a respeito também, dá pra assistir o Exorcismo, aquele filme antigo pra caramba. 70. O Exorcismo, ele fala também a respeito desse código da Igreja Católica, que é bem legal, então acho que talvez seja interessante assistir. O Requiem, de novo, eu falo, é um dos melhores filmes de exorcismo que eu já vi, tá? E o enfoque dele é bem interessante.
E é isso. Então, no próximo episódio, falaremos, na próxima parte, falaremos a respeito do caso de Annalise Mitchell, sobre o aspecto do filme de Emily Rose, e o exorcismo de Emily Rose, e o aspecto do filme Requiem. Requiem. Tá? Não percam. Não percam.